Olá pessoal, então hoje eu vou comentar mais um pouquinho da minha história, falar de todo o meu processo como artista plástica, que começou muito cedo, e depois eu vou mostrar para vocês a diferença de pintar com tinta acrílica e tinta óleo. Então hoje, o vídeo de hoje é acrílico ou óleo? Qual escolher ou por que escolher? Então, como eu disse, o início do meu processo artístico começou muito cedo, desde criança, porque meus pais já são de famílias de artistas, cantores, teatro, artes plásticas. Eu sempre convivi com a arte em toda a minha vida, na minha família principalmente. E aí, inclusive no colégio, na escola, para variar, minha aula predileta era aula de artes, desde o início, né? Na minha época tinha o jardim, o pré, o primeiro ano, e todas as aulas que tinha, todas as vezes que tinha aula de atividades com artes, era a minha alegria, e sempre fazia trabalhos bem interessantes, bem bons para a minha idade. Porque eu sempre fui estimulada, sempre desde pequena, quando minha mãe viu os traços dos meus desenhos, ela logo começou a me incentivar e me dar materiais. Embora naquela época os materiais eram muito caros, né, e não havia muita facilidade de comprar e nem diversidade de materiais, o que a minha mãe conseguia, ela sempre trazia para mim desenvolver. Eu me lembro uma vez que no colégio era muito difícil as pessoas terem um jogo de lápis de 12 cores. E as minhas colegas tinham, eu tinha o de 6 cores pequenininho, tinha que poupar para o outro ano, era sempre com muita dificuldade, mas eu sempre tive todos os materiais para desenvolver meu trabalho. A gente poupava, mas a gente tinha. E no dia que eu ganhei um estojo de 36 cores de lápis, eu cheirava aquele estojo de tão feliz que eu fiquei, e eu trabalhava com aqueles lápis, era a minha alegria. Em vez de ficar brincando lá fora, eu procurava desenhar e meus desenhos ficavam bons. Até meu pai colocou, ele tinha uma oficina e ele colocou um desenho meu, que era o Peninha, que eu procurava desenhar sempre Meu pai comprava as revistinhas da Disney, os gibis, e a primeira que lia era eu, e aí eu já desenhava todos os personagens das revistas. E aí um dia eu desenhei o Peninha e botei na oficina, o pai colocou, né, fiado só amanhã. E o meu pai também era muito divertido e gostava também muito dos meus trabalhos, assim como ele também, que ele trabalhava nas artes, com a música. Eu segui do lado das artes plásticas. Os tempos foram difíceis, mas porém muito felizes, porque trabalhei sempre com o que gostei e sempre fui muito incentivada pela minha família. Outra parte muito bacana da minha infância é que, como minha mãe me incentivava para mim trabalhar com as artes e com o artesanato, a gente tinha uma feira aqui próximo da nossa cidade, que era em Gramado, a feira de artesanato de Gramado, que todo ano tinha, e nós íamos lá, era assim, as férias, né? A gente ia lá no fim de semana e tinha aquela feira que então tinha pinturas em pano de prato, pinturas em guardanapos, havia pinturas com artesanato sobre pedras, umas bonequinhas, uns bichinhos, muitas coisas diferentes que a gente comprava. Aí a gente trazia para casa e eu, em cima daquele material, eu criava a minha identidade com a minha pintura, né? Então eu pintava os panos de prato à mão livre, fazia com o meu desenho. Olha, foi muito bom esse incentivo da minha mãe em me colocar nas artes, porque ela via que era o que eu mais gostava, e eu desenvolvi bastante isso para chegar até os dias
que eu estou hoje. Então, se você tem alguém que trabalha já com artes, procura incentivar, que isso só vai trazer muita alegria, muito enriquecimento emocional, inclusive, porque trabalhar com artes é tudo de bom. Por causa de todo esse incentivo da minha família, eu trabalhei com muitos materiais. Como disse, tinta de tecido, tinta decorativa, texturas acrílicas, tinta aquarela, tinta óleo, tinta esmalte, tinta vitral, muitas coisas que a gente faz no artesanato. Eu utilizei e experimentei todos esses materiais para introduzir no meu trabalho que eu faço hoje, né? Por isso que eu ensino no meu curso vários tipos de materiais para inserir nas suas obras e formar e vocês criarem novos e inusitados texturas que vão dar o diferencial nos trabalhos. Então, fazendo experiência com todos esses materiais, eu pude escolher aquilo que eu mais me adaptasse. Por isso que eu escolhi a tinta acrílica, porque me adaptei melhor a ela por vários diferenciais sobre as outras tintas. No início eu pintei com tinta de tecido, né? Que fui trabalhando tinta de tecido e usando a tinta de tecido para fazer telas. Então a tela era um algodão cru, não era preparado como tela que a gente compra pronta, e fui fazendo as minhas pinturas com esse material. Só que esse material não me dava uma textura e nem um brilho que eu estava procurando. Então comecei a trabalhar com tinta óleo. A tinta óleo é maravilhosa, existe há centenas de anos e a gente já tem uma história dela, se ela dura, se ela não dura, qual é o tempo dela de craquelar ou não, de amarelar. A gente já tem todas essas informações. E a tinta acrílica, ela é bem nova, a gente não tem todas essas informações, porém ela se adapta muito bem em várias bases e dá um efeito muito especial com a textura, com a mistura de materiais, que eu vou explicar mais adiante para vocês. Então, como eu estava falando, eu me adaptei facilmente à tinta óleo, porque eu colocava a tinta óleo, ela tem uma textura bem macia, e eu utilizava ela tanto com o pincel e tanto como a espátula, ela ficava onde eu queria. Outra coisa boa da tinta óleo é que ela demora para secar. Então, se demorar para secar, eu posso retocar. Eu chego amanhã na tela, eu pintei hoje, amanhã ela está ainda molhada, por causa do óleo, né? O óleo não deixa ela secar. Principalmente para o meu curso, que eu trabalho com alunos, era sempre mais fácil. O aluno pintava, na outra semana que ele vinha na aula, ele ainda estava molhado para mim poder retocar, mexer, principalmente da figura humana, que é mais difícil, a gente tem que trabalhar mais os detalhes. Então era sempre mais fácil o retoque. Foi uma transição um tanto difícil para mim, quando eu tive que trocar a tinta óleo pela tinta acrílica. E por que que eu troquei? Porque a tinta óleo, apesar dela ser maravilhosa, ela é tóxica. Não só a tinta, como os materiais que a gente precisa para diluir essa tinta. Então é o solvente, a terebentina, todos esses materiais eles evaporam e esse cheiro me fazia mal. Então comecei a ficar com problemas de saúde e ou eu parava de pintar ou eu trocava de material. E aí eu troquei de material, né? Porque eu viver sem pintar é muito difícil. Então todo o bônus tem um ônus. No caso da tinta óleo, para mim, foi o problema de saúde. Então troquei para tinta acrílica. No início foi difícil e eu sei que para vocês também se adaptarem à tinta acrílica não deve ser muito fácil, porque eu também tive essa dificuldade na transição. Mas depois que a gente se acostuma ou que a gente consegue se desvendar toda a dificuldade da tinta acrílica, vocês vão ver que a tinta acrílica dá inúmeras possibilidades de novos efeitos, facilidade da pintura, não tem cheiro, se adapta a qualquer material, qualquer base para pintar. A tinta acrílica é muito mais
a gente se expande mais. E tem outra coisa, né? A grande dificuldade minha na tinta acrílica foi que ela secava rápido, por causa das minhas alunas. Mas eu também desenvolvi muito mais a minha pintura depois que eu pintei com tinta acrílica. Porque não que eu precise ser muito rápida, mas o erro, no caso, o erro do aluno, para mim retocar, eu pinto de novo. Pinto de novo em cima e explico qual é a pincelada certa para colocar. Então teve uma parte ruim, mas essa ruim se transformou numa coisa muito melhor para ensinar. E a tinta acrílica tu pode fazer N camadas que ela vai ficar cada vez melhor, ela não vai acumular que nem na tinta a óleo, que enquanto está molhada, se eu vou pôr outra camada, ela vai misturar a tinta, ela não vai fazer um degradê, ou ela vai incorporar na outra, então tu tem que esperar bastante tempo até para misturar. Tu não tem, que nem na tinta acrílica, tu pinta, não ficou bom, ela já quase secou, passa de novo para dar a camada da cor certa que tu quer pintar. Mais uma parte positiva da tinta acrílica nesse quesito da secagem rápida. Como artista, para sobreviver tem que fazer as encomendas, né, das obras de arte. Se tu faz a pintura no que tu terminou, cerca de umas 3 horas depois, tu já pode embalar e entregar para o teu cliente. Porque se for a tinta a óleo, demora de 15 dias a 1 mês para secar, depende da textura que colocaram. Se usaram espátula, vai demorar muito mais. E outra, que tinta acrílica tu não precisa nem passar um verniz em cima. Ela é bem durável, depois de bem seca, se quiser limpar com pano úmido, até com uma esponja, com detergente neutro, não tem problema, não vai sair. Mas tem que ser tinta acrílica para telas, né? Não pode ser uma tinta acrílica de parede, que isso não é tinta para obras de arte. É uma tinta para fundo, tá? Então vocês têm que usar a tinta correta. Tanto a óleo como a acrílica tem que usar a tinta correta para pintura em tela. Outra parte ótima da tinta acrílica é que tu pode trabalhar com esponja, não só com pincel e espátula. A tinta acrílica permite diluir e a esponja absorver, é como se fosse água. E aí tu pode espalhar. Já a tinta óleo, ela não faz esse efeito. Se tu colocar tinta óleo, tu tem que botar muito solvente para diluir. E o solvente desmancha a esponja. Então é outra parte que facilitou muito para mim na tinta acrílica, foi a utilização da esponja, que a gente pode trabalhar com tamanhos maiores sem perder muito tempo e machucar até o pulso, porque se tu vai só no pincel, vai chegar um ponto e vai dar uma tendinite, né? E em vez com a esponja, tu faz todo esse efeito de fundo numa facilidade imensa e trabalha muito mais rápido para fazer as nuances de cores se misturarem sem ficar marcado o pincel. Com a tinta acrílica vocês podem misturar os materiais com a própria tinta. Vocês podem colocar cola, podem colocar areia, podem colocar massa acrílica. E outra, que a tinta acrílica é um material não inflamável, né? Então vocês não vão ter problema nenhum em matéria de tóxico, porque ela é a base da água. Claro que quanto menos a gente se expor aos pigmentos, melhor. Mas ela não é volátil, que tu tenha que respirar também esse solvente, e junto vem os pigmentos tóxicos que podem afetar a nossa saúde. E é por isso então que eu escolhi o acrílico, que embora o óleo seja maravilhoso, dá um efeito bonito, ele só pode pintar daquela maneira, né? Com pinceladas, com espátulas. Mistura de materiais é um pouco mais difícil, porque ele não combina muito bem. Tem essa dificuldade da esponja, né? Que é uma facilidade, né? Agora que dessa nova técnica. Então, por isso que eu escolhi a tinta acrílica. E eu vou agora demonstrar para vocês essa ideia da esponja, como no óleo é muito difícil de trabalhar.
E como na tinta acrílica é muito fácil e os efeitos são muito diferentes. Então, pessoal, aqui eu vou demonstrar para vocês qual é a diferença da tinta acrílica e tinta óleo. Na pintura da tinta acrílica, a gente molha um pouquinho o pincel aqui. Vou usar aqui, estou usando um tom de verde, que é fácil, né? Fazer, que eu vou misturando água, não tem cheiro e é bem fácil de espalhar. Na tinta óleo, eu vou ter que usar óleo de linhaça ou óleo de banana para amolecer essa tinta. E aqui, ó, também é linda, eu adoro. Mas tem aquele cheirinho, né? Com o pincel, tudo tranquilo, é a mesma coisa. Agora chega a hora da tinta acrílica com a esponja. Molhei um pouco a esponja. Vou botar a tinta acrílica aqui e vou pintar. Facilidade de pintar, a gente alcança grandes dimensões, tá? Agora com a tinta a óleo, o que acontece? Eu vou colocar o solvente na esponja. Ó, dá pra fazer, porém ele não vai, a esponja tem que botar fora toda vez a esponja, tá? E ele não vai cobrir, porque no que tu coloca o solvente, ele vai tirando a cor, tem que passar várias vezes. E aí vai tirar também o brilho da tinta, tá? Então tem as duas maneiras. Uma que tu pinta a tinta acrílica com esponja, vai tudo bem, funciona, ela espalha bem, tu popa a tinta até, porque misturada a água ela expande bastante. A tinta óleo daí tu tem que misturar com bastante solvente. E o solvente, ele vai desmanchar a esponja, ela vai começar a inchar. Tu vai ter que ter várias esponjas, porque assim, ó, essa aqui, para te limpar toda vez, essa aqui tu vai usar muito solvente. Então tu tem que pegar uma esponja de cada cor para poder unir elas, e mesmo assim ela não vai dar esse efeito de nuances, ela vai sempre ficar marcada. Então essa é a diferença da tinta óleo e da tinta acrílica. Cheiro, tóxica. E tu precisa de muitas esponjas para poder fazer nuances e degradês de cores dentro do fundo, né? Já a tinta acrílica, ela dá quase o mesmo efeito da tinta óleo, ela é bem brilhante, não tem cheiro. Tu pode com uma só esponja fazer uma tela inteira, é só ir lavando e trocando as cores, o que no caso dessa não tem como tu ficar toda hora lavando, que vai muito solvente, tu manuseia muito essa parte tóxica do solvente e fica muito mais difícil de trabalhar, né? Com todas essas esponjas que vocês vão precisar para ter uma de cada cor, né? Já fica quase que não é inviável, mas dificulta muito mais o trabalho. Olha, uma coisa interessante que dá para fazer, mas claro, né? É com solvente. Vocês usarem, como se usa o álcool, vocês podem usar o solvente na tinta a óleo. Dá o efeito do álcool, porém vai demorar muito a secagem e isso aqui vai espalhar, vai ficar uma mancha só. Não vai dar aquele efeito dos pingos do álcool. Mas são tudo experiências que a gente faz com a tinta, com as tintas, tanto a óleo como acrílico, que vocês vão experimentando, vocês vão tendo essas experiências e descobrindo efeitos que
trabalhando e experimentando, a gente vai descobrir. Estou trabalhando com a espátula. Mesma coisa aqui na tinta acrílica. Só que como a tinta acrílica seca muito rápido, o efeito também é rápido. E ele não se dissipa. Aqui no caso, ela já vai voltar a tinta, ela vai tapar esse efeito que eu fiz, porque ela demora muito para secar. A tinta a óleo é ótima, é bonita, muito boa. Porém, como ela demora para secar, o efeito dessa, para mim, eu acho mais fácil e mais prático. Isso não quer dizer que a tinta a óleo não sirva. A tinta a óleo serve para muitas obras. Pode continuar, quem está trabalhando com tinta a óleo, que não tem problemas de saúde, pode continuar com a tinta a óleo, que faz efeitos também muito bonitos. É uma tinta histórica, né? Que a gente sabe todos os efeitos dela. A tinta acrílica é uma tinta nova, mas ela é muito prática também, que foi essa que eu escolhi para fazer toda a base do meu curso. Então, pessoal, depois de meia hora, aqui eu tenho a parte que eu fiz com tinta acrílica, aqui a parte que eu fiz com tinta a óleo diluída em solvente. A tinta acrílica já secou completamente. Aí o que eu faço? Vou pegar a tinta acrílica e já posso trabalhar com outra cor em cima, porque ela já está seca, certo? Já a tinta a óleo, eu vou trabalhar, só que ela vai misturar, sendo que ela vai pegar a tinta de baixo. Ela não vai deixar a cor pura, no caso dessa aqui que está seca. Na tinta a óleo, o que acontece? Demora muito mais para fazer os efeitos. E não que a tinta seja ruim, ela é ótima tinta, ela tem a característica dela. Porém, demora mais para secar. Tu tem que ter uma esponja de cada cor. Olha, tu vê que aqui ela já nem pega, né? Se eu vou usar pincel aqui em cima dessa tinta molhada. Tu tem que esperar secar para poder dar os efeitos. Eu quero uma cor mais pura sobre isso aqui. Eu tenho que esperar secar, porque senão ela vai se diluir. Compreenderam? Mas isso, claro, se vocês têm tempo, continue na tinta a óleo. Eu não digo que é para parar com tinta a óleo, eu digo que eu me adaptei mais na acrílica por ela ser mais rápida, por ela dar essa facilidade de pintar, ela seca bem rápido e o resultado é mais imediatista, né? Tu faz, já bota a tinta, ela já está seca, tu pode repor, fazer sobreposições, veladuras sobre essa tinta, no caso acrílica. Eu posso fazer aqui, deixar mais levinho, fazer veladuras, deixar essas camadas transparentes. Já a veladura aqui eu tenho que esperar secar para depois passar por cima a tinta. São duas maneiras de efeitos. Então, cabe a vocês escolherem qual vocês se adaptam melhor, ok? Então, pessoal, esse é mais um vídeo falando um pouco da minha história, da minha trajetória artística. Se inscrevam no meu canal no YouTube, onde tem vários vídeos com várias dicas para vocês trabalharem as suas obras de arte. Deem uma passadinha no meu site www.elianepasquete.com, onde tem várias obras minhas, das minhas alunas, das minhas exposições, que vocês podem se inspirar. Me sigam no Instagram, Eliane Maria Pasquete, onde também tem várias obras que eu posto toda semana, do meu ateliê e das minhas alunas e meus alunos. Curta a minha fanpage, onde tem várias informações sobre os meus cursos, meus alunos,
as minhas aulas online. Continue assistindo meus vídeos e aguardem as próximas dicas. Até lá!